Olá, estudante, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula e a última videoaula da disciplina História do Brasil 3, na qual eu estou como professor especialista, professor Victor Pereira do Prado. Na nossa última aula, a gente já está no módulo 4 da democratização ao golpe de 1964, a gente vai analisar, nessa última aula, exatamente as crises ali do governo João Goulart e o golpe militar de 1964. E aí vou dizer, esse é um período da história do Brasil que tem muitos trabalhos acadêmicos de historiadores excelentíssimos e renomados. Então a gente não vai conseguir abarcar o debate historiográfico amplo, que necessita ser aprofundado, A gente vai trazer aqui pontos principais para a gente conseguir fazer a análise, mas cabe a vocês, estudantes, fazerem a análise mais profunda nos textos, que a gente utiliza aqui na construção dessa videoaula. E aí, falando um pouco disso, como é um período muito analisado, temos algumas teses diferentes sobre o olhar que se dá desse período e do golpe de 64. Existe uma tese que é a tese do colapso do populismo, que tem um argumento de que essa estrutura do populismo, ou seja, da manipulação das massas por uma figura personalíssima, uma figura muito personalista, entraria numa crise, ou seja, colapsaria. E que, no lugar disso, nós temos aí exatamente o momento em que os militares assumem o poder. Então, aqui é colocado, cujo argumento central é o esgotamento estrutural da política de barganha, que é esse populismo que você faz até um assistencialismo, você dá, para fazer a manipulação da classe trabalhadora, você faz políticas de assistencialismo, manipula ela para se manter no poder. Com o eleitorado popular e as concessões aos trabalhadores urbanos. Então, temos uma perspectiva de que 64, na verdade, é a crise desse sistema populista que começa com Getúlio Vargas, tanto no período dele enquanto ditador, quanto o período democrático, na presença desse fortalecimento da figura do trabalhismo, das classes operárias e trabalhadoras. Uma outra tese é da grande conspiração vitoriosa, que é exatamente uma análise de que todo esse período do período democrático do Brasil, de 45 a 64, é um período onde essa conspiração contra, ou seja, o momento de ser político vai cada vez mais se acirrando, até chegar no governo João Goulart, um governo inaceitável para uma parte conservadora de direita, e que exatamente vão promover um grande cerco que vai e derrubar o governo João Goulart. Aí coloca aqui, essas são concepções que o Marcos Napolitano nos traz em um artigo recente. Centrada na análise do cerco político e desestabilização do governo João Goulart como uma ação lógica, ou seja, orquestrada, ornamentada. Com uma variável centrada no papel crucial da conspiração externa. Conspiração externa essa dos Estados Unidos, O financiamento dos Estados Unidos para o golpe de 64, que a gente vai analisar também. E tem uma tese que talvez seja a tese que a gente vai aqui a gente vai trazer elementos de todas as teses, mas a tese que mais talvez a gente traga aqui elementos pelos autores que nós trouxemos seja a tese da radicalização dos atores. É uma tese que eu considero bem sólida e sóbria, que vai exatamente evidenciar o quanto que cada vez mais a conciliação foi se tornando impossível e que atores à esquerda e atores à direita foram radicalizando o processo político brasileiro a ponto de haver uma ruptura e que essa ruptura se daria tanto do lado da esquerda quanto da direita. E que o que foi promovido em 64 foi um golpe preventivo, no sentido, lá em 37 nós temos o autogolpe de Getúlio Vargas, aqui nós temos o golpe preventivo. Quase como que se a extrema-direita brasileira desse período visse a necessidade de fazer um golpe para não deixar que a esquerda faça um golpe. Esse ponto fulcral do golpe da esquerda ou da direita não é tanto o ponto central da nossa análise, mas é a radicalização. O quanto que a esquerda se radicalizou e o quanto que a direita se radicalizou também nesse processo político de desestabilização do governo de João Goulart. E o quanto que essa radicalização chegou ao extremo. Qual que é o extremo? O golpe
civil-militar de abril de 1964. Então aqui, né, o autor traz, oriunda da ciência política de matriz institucionalista, destacando o déficit da democracia dos atores políticos, as dificuldades de se manterem coalizões estáveis para sustentar a governabilidade, o maximalismo de posições sobre as formas, né, sobre as reformas. No caso aqui, as reformas de base, a gente vai ver o que é isso, principalmente por parte do governo e da esquerda, e a tradicional fragilidade institucional brasileira. Então, é uma tese também muito interessante, que vai ser talvez um dos escopos aqui mais abordados ao longo da aula. Qual que é o contexto pós-Jânio Quadros? A gente viu na última aula que o Jânio Quadros, devido a intensas pressões, teve ali seu 1 ano de governo, seus meses de governo. O João Goulart, o Jango, né, a gente vai chamar de Jango aqui também, como era conhecido à época, ele estava na China no momento em que o Jânio Quadros renunciou. E esse lugar, né, de estar fora do país foi um lugar que abriu um contexto político para discussão dos golpistas sobre a posse ou não de João Goulart. Ou seja, havia um impasse sucessório, né? Quem ia assumir pós-Jânio? A lógica da Constituição e do Estado Democrático de Direito, né, tinha como prerrogativa que o vice-presidente assumisse. Mas a lógica dos golpistas, não. E aí a gente tem aqui, as autoras dizem, né? Os ministros militares foram os primeiros a se posicionarem contra a posse de Goulart, ameaçando até mesmo prendê-lo. A intimidação não foi aceita pelo Congresso, né, o Congresso Nacional, nem mesmo pela UDN. E aqui nós temos um ponto, né? A UDN, ela tem esse flerte constante com o golpismo, né? Como a gente viu na última aula. Mas aqui nesse contexto, há uma radicalização muito maior, e a gente vai ver o processo de radicalização, não necessariamente entre os partidos da esquerda e da direita, mas entre os atores que lideram a direita e a esquerda, né? Então, de um lado, esses principais atores da direita e extrema-direita são os militares, e de outro lado, os principais atores dessa esquerda são exatamente os movimentos sociais, as organizações, a figura do Brizola, né? Enfim, então nós vamos também analisar o quanto que a radicalização se dá principalmente a partir desses atores que movimentam as suas bases políticas. O Brizola, ele lança, então, lá do Rio Grande do Sul, a sua campanha da legalidade, né? Então, era exatamente uma campanha, e a ilegalidade, porque, né, é aquilo que está previsto na Constituição, que o vice assuma. Então, uma campanha defendendo a posse de João Goulart na presidência da República por uma questão legal, né, prevista na Constituição, ou seja, obedecendo ao Estado Democrático de Direito. Aí a gente tem aqui até uma imagem do Brizola falando, né, na campanha da legalidade, né, ou seja, através das rádios, né, que eram os principais veículos de comunicação do país, divulgando a necessidade, né, do fortalecimento dessa campanha para garantia da posse de João Goulart. Mas o que a gente tem aqui? Que desde o momento em que João Goulart vai assumir, já se há uma grande questão, né? Ou seja, já há o início desses contrapontos radicais entre aqueles que vão seguir a legalidade da Constituição e aqueles que vão promulgar um golpe de Estado. Então a gente já tem o início desse indício de golpe, exatamente porque se questiona a legitimidade de um vice-presidente democraticamente eleito. Nessa campanha da legalidade, nós temos também os movimentos sociais, as organizações sociais, um destaque para a União Nacional dos Estudantes, para a Ordem dos Advogados do Brasil, né, o AB. Então, todos esses movimentos que estão também defendendo legitimamente a legalidade da posse de João Goulart. O governo João Goulart vai conseguir, né, inclusive, tomar posse, mas a partir de um acordo. E um acordo feito exatamente com essa oposição golpista, que vai conciliar, no caso o Congresso Nacional vai entender que a melhor conciliação a ser feita é exatamente o parlamentarismo. Então eles vão votar com muita velocidade a mudança do regime do presidencialismo para o parlamentarismo, porque seria uma forma do parlamento, inclusive, de alguma forma diminuir, né, os poderes do executivo. Né, o modelo parlamentarista, né, traz essa prerrogativa de uma força muito grande do poder legislativo e da necessidade, inclusive, da chancela para diversas ações do parlamento, ou seja, do Congresso Nacional. Mas o que acontece? A gente já tem o quê? Uma conciliação, né, que é o parlamentarismo.
Então, o governo João Goulart ele já começa com as mãos atadas, ele já começa amarrado, né, para poder governar. E aí ele vai escolher, inclusive, o Tancredo Neves para ser o seu ministro, que vai exatamente chefiar essa articulação necessária entre o presidente João Goulart e o Congresso Nacional. Então, a escolha do Tancredo Neves, do PSD e não do PTB, é exatamente esse símbolo de uma necessária, do ponto de vista do João Goulart, uma necessária conciliação entre o Congresso Nacional, com o objetivo, aí sim, né, de alinhar-se essa ação a uma estratégia do presidente de obter essa maioria no Congresso para, aí sim, as suas mãos não estarem tão atadas assim, né, as suas mãos. Então, assim, o que a gente está vendo já desde o início? Uma grande dificuldade de governar e, né, inclusive, uma grande dependência do Congresso Nacional para governar, né? O João Goulart vai representar um programa nacionalista, então a continuidade do nacional-desenvolvimentismo, né, e é uma visão de programa nacionalista alinhado ao PEI do Jânio Quadros, ou seja, a política externa independente já de Jânio Quadros, e dar continuidade com o PEI é cada vez mais acirrar, né, os conflitos com a UDN, que viram o PEI de Jânio Quadros como um ponto de cisão e de ruptura da lealdade que ele, na visão dos udenistas, devia, né, à UDN. E aí o Jorge Ferreira vai trazer a estratégia do presidente era o quê? Obter a maioria no Congresso Nacional. Nesse sentido, ele articulou a aliança entre o PTB e o PSD, uma aliança histórica do período democrático, que na maioria das vezes levou, né, os candidatos, ora PTB, ora PSD, ao poder. Enquanto o PTB, desde meados dos anos 50, avançava para a esquerda, o PSD manteve-se no centro político. Então, aqui já dizemos, é o centrão, né? Exatamente essa raposa que a gente viu ser analisada por outros autores, a raposa pragmática. Ora se aliançando com um, ora se aliançando com o outro. O campo da direita, argumentava Goulart, era o DN. Né? Então, nós temos aqui já bem claro como esses campos estão sendo rotulados, né? Temos a esquerda, temos o centro e temos a direita. A gente vai também ver o quanto que o João Goulart vai estar inserido num contexto de profunda crise, porque uma das heranças do JK, para além das grandes rodovias, né, do investimento nas rodovias, nas malhas rodoviárias, dos automóveis, da capital de Brasília, é uma profunda crise econômica. Né? Tudo isso foi às custas de uma profunda crise econômica, de uma inflação galopante. Né? E aí as autoras vão trazer. A crise econômica estava marcada pela inflação e pela necessidade urgente de pagamento da dívida externa. Dívida essa, né, que financiou principalmente as ações do nacional desenvolvimentismo de Vargas e principalmente atacar. Né? E múltiplos movimentos sociais se organizavam ao mesmo tempo desde o começo do período democrático. Então nós temos a convulsão social dos movimentos dos trabalhadores urbanos e rurais. E nós temos um contexto de profunda crise econômica que afeta as populações de classe média urbana, né? Ou seja, é um momento em que o debate político da opinião pública está em voga pela crise econômica, que, consequentemente, influencia na construção de uma crise política também, como a gente está vendo aqui exatamente nessa questão da necessidade, né, de diversas manobras congressuais para a posse de João Goulart. E aí vamos analisar um pouco isso que a gente trouxe ali, que o Jorge Ferreira trouxe, né, as forças, a esquerda, o centro, a direita. As forças de esquerda, elas são exatamente as ligas camponesas, e aqui eu coloquei ligas camponesas porque nós estamos num contexto em que, lá na era Vargas, na era do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, nós temos um fortalecimento dos direitos trabalhistas para o operariado urbano, né? E aqui nós temos um momento em que essas legislações trabalhistas, elas são pauta de bandeira de luta para as ligas camponesas, ou seja, para os sindicatos desses trabalhadores rurais. Então, as ligas camponesas, elas vão simbolizar exatamente a construção, né, de uma frente de lutas dos trabalhadores rurais. Né? Então, vai lutar por direitos trabalhistas, vai sindicalizar, né, os trabalhadores do meio rural e vai pôr em pauta um ponto que é assim, de fundamental discussão, que é a reforma agrária. E para as ligas camponesas, como Jorge Ferreira traz aqui, a reforma agrária será feita na lei ou na marra, com flores ou com sangue.
Então, nós temos o que aqui? Mais uma vez, um ponto que a gente pode enxergar uma radicalização, né? Uma radicalização no sentido de que, se não for feito na lei, vai ser feita na marra, e se não for feito com flores, vai ser feito com sangue, né? Então, nós temos aqui um movimento social que vai pautar a reforma agrária, e a reforma agrária a gente vai ver o quanto que vai ser uma pauta das reformas de bases do João Goulart, questionado por uma elite inclusive agrária. A reforma agrária denota a divisão das terras improdutivas, né? E aí tem toda uma discussão sobre e se foram e vai indenizar o proprietário dessa terra improdutiva, não vai indenizar, o Estado vai indenizar ou não, né? Mas a reforma agrária pressupõe a necessidade de dividir grandes extensões de terra para trabalhadores rurais, para aqueles que querem fazer daquela terra improdutiva produtiva, através da agricultura familiar ou, enfim, de outros pontos. A gente sabe que a reforma agrária aqui não aconteceu nesse contexto, porque até hoje se luta por reforma agrária, né? Nós temos a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, que vai fazer um grande fortalecimento, né, vai ser, né, um ponto de grande fortalecimento no contexto democrático nesse período, e que depois vai ser eixo da luta contra a ditadura militar, né, também. Nós temos um movimento sindical, e aí sindical principalmente urbano aqui, né, fiz um destaque para o movimento sindical urbano, que vai fazer exatamente uma reivindicação do que o João Goulart coloca, né, como plano de governo, as reformas de base, né? E aí as autoras trazem. A barganha entre os dois setores poderia ser aventada e sua maior reivindicação era chamadas reformas de base, entre elas a reforma agrária. A reforma de base são vários tipos de reforma, mas o ponto principal aqui é a reforma agrária. Né? Então nós temos mais um movimento, temos a esquerda brasileira nesse momento defendendo a reforma agrária, defendendo, né, o uso coletivo de terras improdutivas, né, de terras que não têm sua função social, né, e que era uma discussão, e ainda é hoje uma discussão muito relevante. E aí a gente tem aqui um pouco dessa questão das reformas de base e também de como que esse ponto das reformas de base e de outros grupos e movimentos sociais se relacionam com o governo João Goulart. Goulart se viu à frente às demandas históricas das esquerdas e pregadas por ele mesmo, as reformas de base. O Goulart, lá no Ministério do Trabalho, né, ou seja, lá em toda a sua atuação política, ele sempre defendeu essas demandas históricas das esquerdas, que ele mesmo pregou. Então, as reformas de base, e aí aqui a reforma agrária, vai ser o grande ponto. Mas a reforma de base é o salário mínimo, é o direito é a recepção dos direitos trabalhistas para também os trabalhadores rurais. Então, são toda uma grande gama de políticas públicas voltadas para questões sociais e de, inclusive, combate à profunda desigualdade social. Uma das coisas que faz parte das reformas de base, por exemplo, é o voto dos analfabetos, que os analfabetos têm o direito a votar, né? Tá também dentro desse escopo, né? Porque reforma de base é muito amplo, são muitas coisas que fazem parte do que se intitulou como reformas de base. Tratava-se de um conjunto de medidas que visavam alterar as estruturas econômicas, sociais e políticas do país, né? Um combate profundo às desigualdades. Entre as principais reformas constavam bancária, fiscal, urbana, tributária, administrativa, agrária, universitária, além da extensão do voto aos analfabetos, né, como eu havia dito, e oficiais não graduados das Forças Armadas, e a legalização do Partido Comunista Brasileiro, que desde ali do governo Dutra se encontrava na ilegalidade, né, teve suas candidaturas até cassadas. Mas o controle do capital estrangeiro e o monopólio estatal de setores estratégicos da economia também estavam fazendo parte da reforma do João Goulart. Ou seja, tudo que simbolizava, né, de ruim para os conservadores de direita. Né? As reformas de base para essa elite política e econômica do Brasil era o terror, né? Era o horror. E era, muitas vezes, inclusive, alvo de informações falsas, né? Porque, para alguns, essas reformas de base eram o próprio comunismo, né? O que não é verdade. As esquerdas, durante seu governo, eram plurais, heterogêneas e nem sempre unidas, mas tinham as reformas de base como ponto de convergência. Exatamente porque dentro das esquerdas, a gente tem diversas vertentes, né? Como a gente analisou, inclusive, em aulas anteriores. Temos aqueles que acreditam no comunismo, outros no socialismo, outros no reformismo social, outros vão
defender a anarquia. Então, assim, né, o anarquismo. Então, assim, tem muitos ali, mas eles têm esse ponto de convergência, que são as reformas de base, que são essas medidas aí que alteram profundamente as estruturas econômicas, sociais e políticas do país. E temos as forças de direita. As forças de direita, né, elas vão estar sendo articuladas também junto ao centro. Enquanto a esquerda, ela raramente será um ponto de convergência do centro, ou seja, até mesmo um ponto de conciliação ao centro, a gente vai ver o centro, às vezes, se aliançando muito com a direita. E a escolha do Tancredo Neves como primeiro-ministro articulador entre o governo e o parlamento simboliza um pouco exatamente dessa influência da necessidade de articular com o centro e da possibilidade do centro articular-se com a direita, né? Mas nós também temos na direita as suas organizações sociais. Então, nós temos, por exemplo, e aí aqui as autoras trazem muito bem, um pouco dessas organizações. A polaridade política dominava também os setores civil e militar. Em estudo hoje clássico, René afirma a importância da articulação da direita, principalmente por meio do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IPES, né, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, a ESG, a Escola Superior de Guerra, são exemplos de organizações à direita que vão estar muito presentes durante as disputas políticas e também o financiamento do anticomunismo. Então, a gente tem aí organizações que vão estar muito presentes no financiamento da campanha da direita, do conservadorismo, mas também do anticomunismo. E do quanto que esses financiamentos também vão ser promotores e propulsores da ameaça comunista, né, e do um alarmismo na sociedade, um alarmismo social, né, e que muitas vezes nem se baseia exatamente em evidências, né. Os Estados Unidos financiaram atividades desses três órgãos, aí a autora traz. E isso é muito importante trazer, porque aqui a gente tem a interferência direta de um país estrangeiro nos interesses políticos, econômicos e sociais do Brasil, né? Então, o financiamento a esses institutos, para que esses institutos, por exemplo, façam a propaganda anticomunista, e tudo isso é oriundo da Guerra Fria, do contexto da Guerra Fria. Mas é um exemplo da interferência internacional diretamente, porque, ora, esses institutos vão estar falando sobre anticomunismo, ora vão estar falando sobre o governo João Goulart, e inclusive associando o comunismo ao governo João Goulart. Ou seja, sendo o quê? Promotoras de um discurso que vai levar ao golpe de 64. Então, o golpe é financiado também por forças estrangeiras. A gente tem aqui a imagem do Jango desfilando em carro aberto nos Estados Unidos, uma visita que ele fez, né? Exatamente porque o João Goulart, ele tentou fazer um equilíbrio disso e tentou também, ora, fazer acenos para a esquerda, ora para a direita, né? E tentou manter relações diplomáticas saudáveis, né, com os Estados Unidos, mas também sendo pressionado pelas esquerdas para tomar algumas outras posições que talvez não agradassem tanto a política capitalista predatória dos Estados Unidos, né? Então a gente vai também analisar um pouco disso. Aí o IPES, né? Seu objetivo inicial era propagandear valores inerentes ao capitalismo, como a ideologia liberal, a necessidade do livre mercado e da livre iniciativa. Criticava, assim, o estatismo de trabalhistas e comunistas. Então, né, financiado pelos Estados Unidos, esse era o objetivo principal do IPES, né? O IBAD, né, uma ampla campanha baseada no anticomunismo, visava convencer parcelas significativas da população formadas por empresários, políticos, jornalistas, religiosos, sindicalistas, profissionais liberais, militares e trabalhadores, de que Goulart, de fato, teria intenções de comunizar o país. Então, nós temos a direita, e no caso aqui financiada pelos Estados Unidos, exatamente promovendo campanhas anticomunistas e associando o comunismo ao presidente João Goulart. E esses dois elementos são basiladores na constante desestabilização do governo João Goulart. Desestabilização essa que vai levar ao golpe de 64. E aí, é importante dizer que muitas vezes a historiografia coloca o governo João Goulart como um governo de crises, que não conseguiu fazer nada, porque o tempo todo estava tentando, ora se equilibrar à esquerda, ora fazer acenos à direita. Né? E a gente vai ver um pouco disso. Mas é importante dizer que o governo foi para além das crises. Né?
o João Goulart, nesse período de 61 a 64, ele conseguiu fazer muitas ações que são importantíssimas até hoje, né, e que foram importantíssimas no desenvolvimento do país. Eu resolvi trazer esse trecho para falar para além desse aspecto de crise. É realmente um período de crise, mas não foi só isso, né? Outras iniciativas foram a criação do Grupo de Coordenação do Comércio com os países socialistas da Europa Oriental, a formação da Zona Livre de Comércio, a Lei de Diretrizes de Base da Educação foi finalmente efetivada, determinando 12,45% do orçamento federal, né? A gente tem o incentivo à Companhia Vale do Rio Doce na construção do Porto de Tubarão, a gente tem a inauguração de usinas, né? A gente tem a Eletrobras, a criação da Eletrobras, né? A gente tem também as bases para a criação da Embratel, a gente tem também a execução do Plano Nacional de Educação, a gente tem o financiamento de conjuntos habitacionais, a inauguração de hospitais regionais da Previdência Social, né, o incentivo à sindicalização rural e a regulamentação do Estatuto do Trabalhador Rural. Tudo isso no contexto, né, desse governo que vai para além das crises, né? E aí aqui o autor traz essa crítica historiográfica. A imagem que ficou do governo Goulart para a posteridade foi de crise desde a sua posse, né? E não é isso que ocorre. Nós temos, na verdade, um período em que há realmente só uma resposta às crises, né? E aí ele traz aqui uma crítica. Trata-se de um conjunto de imagens distorcidas e sustentadas por uma análise teleológica, ou seja, como se fosse uma previsão. O historiador ele não pode pegar e analisar um período tendo em face um olhar daquilo que vai ter a consequência. Exatamente porque, à época, o João Goulart não sabia que ia ter um golpe militar em 64. Então, quando ele olha para 61, para 62, ele não pode já ter esse viés de um olhar de que tudo que está acontecendo em 61 e 62 é porque em 64 vai ter um golpe militar, né? Então, não se pode fazer essa análise teleológica. E aí ele coloca a imagem da crise permanente do seu governo de um período datado. Começa em setembro, outubro de 63 e continua crescente até a crise política de março e abril de 64. É um período delimitado temporalmente, foi tomado como a imagem de todo o seu governo. Então, assim, a gente precisa também dizer que esse governo fez muito para além só dessas crises, e aí o autor traz, né, que a gente pode talvez falar sobre só crise, né, quando a gente fala aí de 63 a 64. E aí, o João Goulart, ele vai tentar conciliar. E aí, conciliar todas as suas pautas, e aí, conciliar o radicalismo à esquerda com a oposição do radicalismo à direita. Isso é muito difícil, né? Então, ele vai sofrer pressões dos dois lados. Ora, quando ele acena para o centro e a direita, ele vai ser cobrado pela base do PTB, pelas esquerdas. Quando ele acena para a esquerda, ele é cobrado pelo centro e pela direita. Então, essa política de conciliação, que é simbólica na figura do Tancredo Neves, do PSD, exatamente esse grande interlocutor entre esses dois polos radicais, vai ter o seu fim. Exatamente porque ele tinha um programa histórico de governo que ele defendeu em períodos anteriores e que ele gostaria de defender aqui também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das reformas de base, a gente está falando da reforma agrária. E aí entra essas discussões dentro do Congresso Nacional. Com ou sem indenização? Esse proprietário de terra improdutiva, ele vai ser indenizado pelo Estado? Ele não vai ser indenizado pelo Estado? Então, nós temos um grande conflito entre o PSD e as esquerdas, entre o centro e as esquerdas. E quando eu falo centro, é centro mais ao DN, mais as direitas conservadoras, né? Exatamente porque a gente está falando sobre o PSD, que é oriundo dos interventores da era Vargas, né? Ou seja, exatamente daqueles que formaram uma oligarquia regional que dominava político e economicamente esses estados. Então, a gente está falando de proprietário de terra ou de pessoas ligadas a proprietário de terra, né? E aí a gente está falando sobre fazer reforma agrária. E quem é o alvo da reforma agrária, ou seja, quem é beneficiado pela reforma agrária, é a classe trabalhadora, é quem quer ter terra para trabalhar, né? Então é mexer com uma elite que tem a intenção de se manter no poder e que não tem de forma alguma, né, qualquer tipo de apreço pelo fim da desigualdade social, né? Então aqui a gente se depara com uma discussão, inclusive, da reforma agrária, que vai ter como barreira uma maioria conservadora no Congresso,
né? E aí o Congresso Nacional vai colocar essa questão da indenização como salutar, enquanto a esquerda vai dizer que não tem que indenizar ninguém, né? Então é um contexto de intensas pressões de um lado e de outro, né? E aí o Jorge Ferreira traz, em processo crescente de radicalização, tanto as esquerdas quanto o centro-direita, atacavam o Congresso Nacional e exigiam que Goulart exigiam de Goulart ações imediatas. Então, assim, há também no plano da esquerda a falta de um entendimento da necessidade do processo de negociação dessas pautas. Não se abrir espaço para negociar, por exemplo, com a indenização, né? Que tipo de indenização? Qual a porcentagem de imposto, né, sobre essas parcelas indenizatórias? Para a esquerda era inegociável. Não havia possibilidade de sentar na mesa e negociar. Ou era aquilo que eles queriam ou não. Então, isso demonstra um processo crescente de radicalização. Para a direita também, a reforma agrária é uma coisa inegociável. E o PSD se vê no meio disso, né, tentando também fazer, né, esse meio de campo. Até que, né, o presidente dá um ultimato de que ele não vai abrir mão, né, disso. E aí o autor traz, o presidente não abria mão das reformas. No entanto, naquele momento, seu objetivo mais imediato era recuperar seus poderes. Exatamente porque ele ainda está num contexto aqui de mãos atadas pelo parlamentarismo, né? Não temos o presidencialismo aqui. Então ele queria recuperar esses poderes e a melhor forma seria exatamente fortalecendo a sua base eleitoral, que é a esquerda. Então o autor traz, né, em maio de 62, afirmou publicamente que era a hora das reformas, né? Com isso criou atrito com o Conselho de Ministros. Em 26, Conselho de Ministros esse que tem maioria do centro, né, do PSD. Em 26 de junho, todos os ministros pediram demissão, alegando que concorreriam às eleições de outubro. Chegava ao fim o gabinete da conciliação. E isso vai dar início a uma série de crises, né, e de tentativas do João Goulart de talvez retomar até mesmo um certo aceno ao centro, para construir uma base, né, dentro do Congresso, mas, ao mesmo tempo, quando ele faz esse movimento, uma crescente radicalização e crítica contundente ao João Goulart, né? Mas aí a gente tem aqui o fim do parlamentarismo, exatamente porque havia uma previsão já, né, de que era necessário fazer um plebiscito da escolha que o Congresso Nacional fez em relação ao parlamentarismo. Esse plebiscito foi adiantado, inclusive, foi bem no início ali, foi em 6 de janeiro de 63, e esse plebiscito finalmente dava fim, né, se fosse, né, escolhido o sistema presidencialista, ia dar fim à tutela legislativa, né, ao sistema parlamentarista. É bom situar que essa volta do presidencialismo se deu no contexto da crise dos mísseis cubanos, que foi um momento, inclusive, de mais uma ruptura de negociação, de um canal de diálogo com os Estados Unidos, porque em 62 o João Goulart estava fazendo passeio a carro aberto, né, nos Estados Unidos. Mas com a crise dos mísseis cubanos, ou seja, talvez o ápice do momento da Guerra Fria, ele teve que fazer um posicionamento, né? E esse posicionamento foi um posicionamento de que apoiava os Estados Unidos no seu repúdio, né, à instalação dos mísseis em Cuba, mas, né, que não apoiava, por exemplo, o envio de tropas, né, da Marinha. Então, isso fez com que os Estados Unidos se distanciassem porque eles queriam um apoio completo, né? E o que o João Goulart não deu, né? Ele não deu um apoio completo porque ele não queria que isso também se desenvolvesse para um conflito de fato, né? Um conflito armado de fato, né? Mas que ainda continuasse no campo do contexto que era a Guerra Fria, que é essa grande corrida armamentista, né? Então, há também, nesse contexto, um distanciamento dos Estados Unidos. E aí esse é um momento em que cada vez mais os Estados Unidos vão ver João Goulart como um governo comunista. O João Goulart vence o plebiscito, porque ele gostaria de voltar ao presidencialismo para ter seus plenos poderes garantidos. E aí o Jorge Ferreira vai trazer, né? A vitória de João Goulart foi avassaladora. Dos 11 milhões e 500 mil eleitores, 9 milhões e 500 mil, ou seja, 5 a cada 6, aprovaram o retorno do regime presidencialista, né?
Então, isso vai dar para João Goulart a volta do presidencialismo, o fim da tutela legislativa do parlamento e a abertura de possíveis novas estratégias ao centro ou à esquerda. O que ele vai fazer? Né, ele vai tentar de novo uma aliança com o centro. Essa tentativa em 63 de aliança ao centro vai ser vista pela esquerda como um erro. Então, assim, nós temos aí cada vez mais um aprofundamento da radicalização da esquerda, dessas cobranças, né? E aí ele sendo colocado nesse lugar onde ele não tem apoio nem da base, nem do centro, nem da direita. Aí as autoras vão trazer. A vitória do presidencialismo marcou a mudança da estratégia da oposição. Passou-se da tentativa de desestabilização do governo Goulart para a definitiva conspiração, né? E aqui uma conspiração golpista. O PTB e Goulart eram cada vez mais identificados como comunistas, principalmente por conta da proposta da reforma agrária, né? Como se reforma agrária fosse só sobre ser comunista, não fosse sobre, né, uma construção de reparação histórica, inclusive, da desigualdade do campo, né? E da grande concentração de terras em latifúndios para os ruralistas, né? Então, né, a forma como se enxerga é como se isso fosse só coisa de comunista. Principalmente por conta da proposta da reforma agrária, enquanto a esquerda criticava Goulart por tentar fazer acordo com as elites. Então você vê, o Goulart não está nem do lado nem do outro, porque ele está tentando fazer a conciliação e aí ele não está conseguindo. Por quê? Porque ele não é um bom conciliador, né? O Jorge Ferreira vai dizer que não. Vai dizer que ele não consegue fazer a conciliação porque ambos os polos não dão margem para a conciliação, não dão margem para a negociação. E cada vez mais ele vai rumando a um isolamento, né? Exatamente porque esses polos não conciliando e ele, ora sendo criticado por um, ora sendo criticado por outro, vai se isolando politicamente. E aí acontece um movimento muito interessante no ano de 63, que é o movimento dos sargentos, que foi um movimento capitaneado por uma parcela, né, desse oficialato de média patente, que basicamente invadiu o Congresso, o STF, prendeu, né, pessoas, né, tanto do congressistas quanto do STF, e ali por alguns dias promoveu o que eles entenderam ser, né, também um golpe de Estado, né, ou seja, uma ruptura com o Estado democrático de direito, né. Esse movimento de sargentos foi completamente rechaçado, né, e desarmado por forças legalistas, mas ele foi apoiado por pelas esquerdas. E esse apoio se deu exatamente porque o movimento dos sargentos foi um movimento também que, visto pelas esquerdas, estava defendendo não essas elites econômicas da UDN, mas esse oficialato de média patente que entendia, né, a necessidade de defesa, né, da classe trabalhadora. Então não era esses militares da UDN, que são oficiais de alta patente, generais e marechais. A gente está falando dos oficialatos de média patente, que se assimila um pouco ao que aconteceu lá no tenentismo de 1900 da década de 20, né? Então, assim, a gente tem aqui um apoio das esquerdas, e aí esse movimento dos sargentos, ele é veementemente repudiado, né? E, inclusive, o João Goulart vê a necessidade de fazer uma grande repressão ao movimento, às pessoas que participaram do movimento, né? Então ele faz um pedido de estado de sítio ao Congresso Nacional. E aí aqui é um exemplo desse isolamento político dele. Porque ele faz o pedido de estado de sítio na intenção de reprimir completamente aqueles que participaram do movimento dos sargentos de invasão ao Congresso e ao STF. Mas ele é visto, esse pedido de estado de sítio é visto pela esquerda de uma forma e pela direita de outra. Pela esquerda, como uma grande deslealdade, né, contra o que a esquerda defende, exatamente porque eles apoiavam, né, esse movimento dos sargentos. Do lado da direita, é visto como um pedido que, na verdade, vai embasar a tentativa da efetivação do golpe comunista. Então ele está pedindo estado de sítio porque daí ele vai implementar o comunismo no Brasil. Ou seja, é um grande isolamento político. Nem a esquerda, nem a direita vão aprovar o pedido de estado de sítio do João Goulart e vão isolar ele politicamente. Então ele vai se ver numa posição política muito ruim, né, na disputa de poder.
E aí aqui o Jorge Ferreira vai trazer, desarmado contra os governadores mais poderosos do país, sem apoio dos grupos à esquerda, atacado pelas direitas e perdendo o controle sobre os militares que estavam fazendo um movimento de revolta e golpe, o presidente saiu bastante enfraquecido daquele episódio. Diversos oficiais, até então legalistas, passaram a apoiar, ainda que de maneira massiva, o grupo de conspiradores, que são esses os golpistas de 64, enquanto outros integravam-se ativamente, né, ao movimento golpista. Então, assim, a gente tem aqui um isolamento total do presidente da República. E aí é o momento em que ele vai rever as suas estratégias. E vai se aliançar com as esquerdas. Exatamente um retorno às suas bases de atuação, à sua formação política. E isso, esse retorno às bases, o fato dele, por exemplo, trazer, inclusive, figuras históricas como Brizola, né, para dentro do governo, né, e outras figuras também indicadas pelas esquerdas, vai simbolizar, né, exatamente a aliança com as esquerdas, mas o aprofundamento da radicalização. Né? Então, o Jorge Ferreira vai trazer, o clima era de radicalização. Assim, tanto as direitas quanto as esquerdas escolheram como estratégia o confronto. E o João Goulart também escolhe a estratégia do confronto no momento em que ele retorna às suas bases trabalhistas e começa, a partir de então, a pautar exatamente aquilo que ele entende que são pautas fundamentais, né, mas que são bandeiras de luta dessas esquerdas, como as reformas de base. Né? Aqui a gente tem uma foto de um comício a favor do presidente em 63, está até pequena, mas dá para ver que tem salário mínimo, né? Vai ter também cartazes que falam sobre as reformas de base. Então, assim, exatamente esse momento em que ele faz a escolha do confronto é que as coisas começam a se acirrar. E aí nós temos em 64, no contexto de março de 64, ou seja, um mês antes do golpe, né, um grande comício na Central do Brasil, que reuniu 250 mil manifestantes. Alguns historiadores vão crescer ou diminuir esse número, né? Mas reuniu esses manifestantes em torno exatamente dessas pautas, como as reformas de base, o salário mínimo, a reforma agrária, pautas essas fundamentais para o avanço e para o combate das desigualdades sociais, né? Para o avanço das pautas sociais e para o combate às desigualdades sociais, né? Então, se tratava de uma justiça, por exemplo, justiça agrária, justiça social, justiça tributária. E tudo isso muito mal visto por uma elite conservadora e política. Ele envia uma carta ao Congresso Nacional, quase como uma prestação de contas, mas que também traz elementos fundamentais. Nessa carta, traz a intenção de pautar no Congresso Nacional a reforma agrária, dito posto da forma como se entende as esquerdas, sem a indenização, né, com aquela discussão da indenização. Propõe também que os analfabetos sejam incluídos dentro do escopo do sufrágio universal, que eles têm o direito ao voto e de ser votados. Né? E isso é visto pelas direitas como a construção daquela imagem do populismo, porque a maioria dessas pessoas iriam exatamente para a base das esquerdas, porque eles estavam à margem da sociedade. Então, naturalmente, iam defender pautas das reformas de base. Então, é visto pelas direitas e pelo centro como uma tentativa de manutenção do poder, que poderia ser o início de uma base consolidada para um golpe e para a manutenção do poder de João Goulart, né? E também, talvez, o ponto mais contundente, mais, talvez, até mesmo com maior discussão, seja o fato de ele ter colocado, né, a intenção de apresentar projetos que transferissem alguns poderes do legislativo ao executivo. E esse foi o ponto de maior cisão, né, de maior discussão e de maior debate, por ser um ponto que poderia dar indícios, né, da intenção de um golpe de Estado e um golpe à esquerda. Mas é bom dizer que não existe hoje, né, esses historiadores todos fazem essas análises, mas não existe nenhum fato ou alguma prova de que realmente havia uma conspiração de golpe de Estado comunista no Brasil. Tá? Isso precisa ser colocado. O que nós temos de fatos, né, é a ameaça comunista, essa visão da ameaça comunista novamente presente antes de um golpe de Estado, como aconteceu em anos anteriores. Muitos parlamentares passaram a acreditar que Goulart e Brizola planejavam um golpe de Estado. Rumores nesse sentido mudaram as opiniões de diversos
parlamentares, que passaram a dar razão aos conspiradores. Ou seja, os parlamentares que às vezes estavam muito mais ao centro, cada vez mais foram entrando nesse polo de radicalização, né? E, por exemplo, dando razão aos conspiradores, aos golpistas. Uma semana depois daquele comício, né, na Central do Brasil, uma multidão de cerca de 500 mil pessoas, e aí ora esse número é menor, ora esse número é maior, em geral da classe média, saiu às ruas de São Paulo reivindicando a intervenção das Forças Armadas, né? E ficou conhecido esse ato, né, nas ruas de São Paulo como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí é engraçado como a gente vai ver nos paralelos da história, né, que essas palavras elas vão se repetindo ao longo dos anos em outras marchas, em outros movimentos, né? Mas o que se dava aqui era o quê? A evidência da constante polarização. Não havia espaço. Era o confronto entre pautas da esquerda, como a reforma agrária, e pautas do conservadorismo político da direita, que era basicamente o anticomunismo, né? Nós temos, então, a revolta dos marinheiros em 24 de março, que foi uma revolta dos médios oficialatos, que a gente não vai conseguir se aprofundar por conta do tempo, mas que basicamente teve apoio das esquerdas, porque se rebelavam exatamente contra a sua condição, né, de trabalho, enfim. Ou seja, contra também essa elite militar. Os militares não estavam, todos os militares, a favor do golpe de 64. Existia uma elite militar, né, os grandes oficialatos generais, alguns que estavam ora de um lado, ora do outro, que não tinham opinião exatamente formada sobre isso, mas não eram todos. E aí a revolta dos marinheiros de 24 de março foi muito importante porque o João Goulart foi cobrado pelas altas patentes militares para fazer uma punição para esses marinheiros que se revoltaram, com, né, com a título, né, do argumento da insubordinação. E ele se recusou a fazer isso. Ele se recusou a punir esses marinheiros. E isso deu início, na verdade, isso aprofundou ainda mais os conspiracionistas do golpe de 64 e deu mais argumento para que eles finalmente tomassem alguma medida. Então, em 1º de abril de 64, nós temos a atitude que marcou o início do movimento golpista, né? Que foi a saída da tropa da 4ª Região Militar, comandada pelo general Olímpio Mourão Filho, de Juiz de Fora, Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente. Entrevistas realizadas com militares mostram como existiam diferentes grupos conspiratórios, todos marcados pelo mesmo sentimento de incerteza e de caos na sociedade, além do anticomunismo. Aqui é bom dizer que não necessariamente havia um alinhamento, um plano estratégico muito bem traçado entre os militares para fazer essa ação, né? A saída do general foi quase como que uma fagulha, né, para que outros movimentos também acontecessem. Mas isso não estava exatamente planejado, e aí por isso que, inclusive, o olhar, né, historiográfico muito mais da radicalização do que necessariamente da grande conspiração, ela se enraiza mais, né, na historiografia. Mas aqui a gente tem o início do golpe de 64 com essa marcha. É importante dizer, né, que muitas vezes o golpe de 64 ele é visto por uma perspectiva de que o João Goulart não tentou fazer nada, de que ele simplesmente aceitou que o golpe estava em curso e que ele tinha que ir embora, porque senão ele poderia acontecer alguma coisa com ele, né? Mas não, o João Goulart, quando ele fica sabendo disso, ainda no dia 31, né, de março, ele tenta fazer diversas ligações, ele inclusive liga para outros generais de alta patente que ainda não tinham se posicionado, que poderiam vir a se posicionar a favor dele. Ele convoca a polícia militar para fazer, por exemplo, aqui a defesa do Palácio Guanabara, onde ele se encontrava. Ele entra em contato com diversos, né, possíveis apoiadores da causa dele para combater exatamente essa saída da tropa golpista, né, lá de Juiz de Fora. Mas o que nós temos na sociedade é exatamente o caos, né? Todos marcados pelo sentimento de incerteza, de caos na sociedade. E esse caos financiado por organizações de direita, né, financiado pelos Estados Unidos, né, inclusive porque, além dessa movimentação, tínhamos também uma movimentação da Marinha dos Estados Unidos,
né, no plano que ficou conhecido como Brother Sam, né, exatamente aguardando o desfecho dessa movimentação para que, se fosse necessário, intervisse militarmente em território brasileiro e garantisse a derrubada do governo João Goulart. Então, nós temos um golpe financiado pelos Estados Unidos, tanto do ponto de vista da propaganda e da promoção desse caos social e da incerteza e do medo do anticomunismo, como também de forças militares. Tudo isso foi possível, inclusive, a partir exatamente das documentações que foram a público, né, a partir ali de 2004, né, 2005, e que daí os historiadores puderam se debruçar sobre isso, né, e trazer uma historiografia que apontava de forma direta, né, o plano Brother Sam, né, de apoio aos golpistas de abril de 64. Né? Então, o João Goulart vai fazer ligações, vai tentar negociar, vai tentar resistir a isso, vai entrar em contato com outros generais, ou seja, ele não vai ficar apático diante da situação. E aí, às vezes, na historiografia, fica parecendo isso, né? Mas ele tenta, né, fazer uma certa resistência a isso, né? E aí, o Jorge Ferreira traz, com o Goulart ainda em território brasileiro, né? E aí, o Goulart está no Rio de Janeiro, ele pega um avião e vai para o Rio Grande do Sul, né? E às vezes esse movimento ele é visto pela historiografia como um movimento de quem desistiu e de que acabou, né? Mas na verdade ele estava indo para uma base eleitoral, que era o sul de Brizola, por exemplo, né? Mas ele tenta negociar o tempo todo essas questões, e principalmente porque a tropa que saiu de Juiz de Fora estava indo para o Rio de Janeiro, não para Brasília ainda nesse momento, né? E estava indo para o Rio de Janeiro porque ele estava lá no Palácio Guanabara. Com o Goulart ainda em território brasileiro, o presidente da Câmara, em tom dramático, declarou o vago cargo de presidente da República. Ou seja, o golpe ele ocorre com a chancela do Congresso Nacional. Isso é importante. Congresso Nacional esse que será dissolvido depois, inclusive. Né? Declara vago o cargo de presidente da República e convoca Ranieri Mazzilli para assumir a chefia do governo. O judiciário também foi conivente com o golpe na avaliação de Flávio Tavares, um historiador. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, em vez de dizer que tudo aquilo era uma grande usurpação do poder, né, foi ao Palácio do Planalto como chefe do Poder Judiciário para legitimar a posse de Mazzilli, né, que nesse momento é o que representa, né, a liderança do Congresso Nacional, que depois assume a presidência da República, que vai fazer a transição através do voto indireto para Castelo Branco. Então, assim, a gente tem aqui, né, outros poderes chancelando o golpe de 64, que posteriormente vai simbolizar, né, obviamente que à época eles não sabiam disso, e alguns historiadores vão trazer que talvez a expectativa desses agentes políticos fosse de que os militares fossem fazer aquilo que já fizeram em tantos outros anos, como fizeram em 1930, em 1937, enfim, em outros anos em que eles intervêm para, num sentimento de salvacionismo, né, garantir a ordem, né, social e política. Então, alguns esperavam que talvez os militares fossem intervir, mas que em 65 teriam eleições livres e democráticas. É uma análise que alguns historiadores fazem. E aí aqui a gente tem, né? Goulart avaliou a situação militar, percebeu o risco praticamente certo de guerra civil e, sobretudo, já receber informações sobre o apoio norte-americano ao golpe, exatamente o plano Brother Sam. Tratava-se de uma ampla coalizão civil-militar brasileira com o apoio de forças estrangeiras. Esse é o golpe de 64, de abril de 64. Uma ampla coalizão civil, com chancela do Congresso, militar, né, mas com a chancela também do Poder Judiciário, militar, esses grandes militares de alta patente, e com apoio dos Estados Unidos. O presidente, depois de passar a disposição de forças, de pesar a disposição de forças, não aceitou a proposta de resistir, exatamente porque ele não queria ir para uma guerra civil que traria a morte de milhares e milhares de brasileiros, né? Naquele momento, ele não tinha mais alternativas. A resistência jogaria o país em uma guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi a sua avaliação. E aí nós temos aqui a imagem de Ranieri Mazzilli transmitindo a faixa presidencial para o presidente, aqui no caso militar, né, já golpista, Castelo Branco.
E aí, em 65, a gente vai ter o final, né, das organizações políticas partidárias, elas sendo proibidas, e, como a gente sabe, né, uma série de atos que vão trazer o aspecto de uma ditadura militar repressiva, de censura, de morte, de perseguição, né, e tudo isso dando início aqui, num golpe com chancela do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Aqui temos as nossas referências, né, o Jorge Ferreira e a Lucília Delgado, que tem a organização desse livro excelentíssimo, né, O Brasil Republicano no Tempo da Experiência Democrática, o terceiro volume. No quarto volume, inclusive, eles analisam exatamente o período da ditadura militar. Temos aqui os textos da Fernanda e da Natália, e do Marcos Napolitano, um artigo excelente, que vai, inclusive, analisar um pouco dessa questão da visão historiográfica do golpe, né, que a gente trouxe lá no início da aula, dessas diferentes visões, e inclusive trazendo um pouco de balanço e perspectiva sobre novas possibilidades de análise do período. Eu recomendo que vocês leiam, se aprofundem, né, e espero que ao longo dessas aulas, desses módulos e unidades, eu possa ter contribuído com a formação de vocês, com a temática que é fundamental para entender o Brasil de hoje e também, obviamente, para formar os estudantes da educação básica. Agradeço e espero que a gente se encontre em outros momentos. Bons estudos!